Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Lima e estamos no ar com o Projecast, em uma edição mais que especial, novamente nessa parceria da Projec com a BRH Santa Catarina, diretamente do CONCAR, o maior congresso de gestão de pessoas do sul do país. E nessa temporada tá incrível, a gente está falando sobre comunicação, sobre gestão de pessoas, sobre gestão de negócios, lideranças e todos esses assuntos que envolvem o mundo do RH e o mundo aí que cuida de pessoas. E no episódio de hoje a gente vai falar de uma pauta que tá aí super em alta, que as empresas, algumas já sabem como fazer, outras ainda estão descobrindo, outras vieram a descobrir na força mesmo durante a pandemia, que é a forma de trabalho. Algumas remotas, outras nem tanto, aquelas que precisam mesmo do presencial, enfim, tem pano pra manga pra gente conversar. E o convidado desse episódio é o Eduardo Kaiser. Ele é executivo de recursos humanos com mais aí de 20 anos de atuação em empresas de médio e grande porte no segmento de indústria, varejo e tecnologia, e atualmente ele ocupa a posição de diretor de pessoas na AMCOM. Eduardo, seja muito bem-vindo ao Projecast. Obrigado pelo convite. E Eduardo, aqui no CONCAR esse ano você veio com a palestra A Era do Trabalho Sem Fronteiras. E eu acredito que esse é o momento ideal para a gente falar, porque antes da pandemia, falar sobre trabalhar sem ser em loco, sem ser no escritório, não era tão bem visto, né, pela maioria das empresas. Veio a pandemia e aí a gente teve que se redescobrir, né, na forma de trabalhar, de gerar aquela confiança, né, essas empresas mais tradicionais, né, no caso, a confiança do trabalho remoto. E agora no pós-pandemia, tá muito assim, e agora? Será que eu volto para o presencial? Será que eu faço híbrido? Será que eu faço com remoto? Como que é o seu ponto de vista em relação a qual seria essa nova era do trabalho sem fronteiras? Acho que aqui vale sempre a gente destacar que cada realidade consegue, de certa forma, entender aquilo que precisa para que o negócio dê certo e que seja bom para as suas pessoas, né? Nós na AMCOM temos um olhar para o modelo de trabalho nesse formato de Anywhere Office, ou seja, o trabalho é de qualquer lugar. Nós não estamos centrados no escritório, né? O escritório faz parte do nosso dia a dia quando a gente quer estar no escritório, quer estar em contato com as pessoas, quer receber algum cliente. Mas o nosso trabalho acontece muito mais fora do escritório, de qualquer lugar, né? Então tem colaboradores que fazem viagens e trabalham, né, nesses períodos à distância, assim como tem colaboradores que moram em vários estados diferentes do Brasil, né? Seja colaborador, por exemplo, do Nordeste, ou do Norte, ou lá do Sul, né? Tem a possibilidade de trabalhar com a gente. Eu acho que esse modelo traz pra gente muito ganho. Primeiro, o colaborador tem qualidade de vida nesse processo, né? Esse equilíbrio entre vida pessoal e profissional, o famoso life balance que a gente fala, ele é super importante. E cada vez as pessoas valorizam mais, valorizam o seu tempo, a sua segurança, né? Justamente a questão da flexibilidade no modelo de trabalho, principalmente também na jornada de trabalho. Então tudo isso vai ajudar muito. E claro, o contato que a gente tem, por exemplo, em casa com os nossos familiares, com os nossos pets, né? E a gente poder às vezes acordar até um pouco mais tarde, não pega trânsito, tudo isso ajuda muito. Então o modelo Trabalho Sem Fronteiras, ele veio nesse formato da pandemia como oportunidade para todos. Nem sempre ele se adapta a todos, mas também tem um outro ponto. Nem sempre o colaborador se adapta a esse modelo também. Então a gente precisa respeitar sempre essas diferenças, né? E aqui acho que a palavra-chave é o equilíbrio, como sempre. Legal. E como que as empresas elas podem ter esse olhar para uma forma de trabalho sem fronteiras, considerando ali os pilares de confiança, mas será que se eu não ver, principalmente a liderança, né? Se eu não ver que o meu funcionário está aqui trabalhando, será que ele está trabalhando mesmo? Como que hoje a gente pode dizer para as empresas que de fato sim funciona? Existe aí os pontos que você trouxe, como qualidade de vida, a questão mesmo de ter profissionais diversos em vários pontos do mundo, né, trabalhando para a sua empresa, mas quais seriam esses pilares, assim, bases para garantir que esse trabalho sem fronteiras de fato funcione e que aconteça em qualquer modelo de gestão? Perfeito. Acho que é importante, a gente falou um pouco disso na palestra, na questão das políticas, né? E não só nas políticas, mas também nos rituais que a gente precisa estabelecer.
Na MCOM a gente trabalha os rituais em 3 frentes. O ritual fixo, que a gente chama, é um ritual fixo, ou seja, ele é obrigatório, toda a liderança tem que cumprir, tem uma definição de duração, de frequência, né? E faz parte da nossa cultura. Ele reforça os nossos valores, ele reforça a nossa cultura, ele reforça o nosso jeito de trabalhar. Tem os rituais que a gente chama de flex, que eles podem ser flexibilizados conforme a necessidade de cada time. Então a agenda pode ser mensal, bimestral, trimestral, mas tem que acontecer, né? Então o gestor consegue mobilizar essas agendas. E tem os rituais que a gente sugere que são rituais free, ou seja, eles são livres. O gestor adere ou não, dependendo da necessidade que ele tem e daquilo que é mais importante para o seu time. Porque a construção aqui que a gente faz é uma construção de livre escolha. Assim como ele escolhe trabalhar entre 6 da manhã e 9 da noite, assim como ele escolhe o seu cartão de benefício, onde ele vai usar o dinheiro, se é em mobilidade, se é em alimentação, se é em saúde, se é para pagar conta de internet, assim a gente faz também no ambiente de trabalho. Então o gestor também tem flexibilidade. O que a gente costuma sugerir? Avaliar a realidade de cada equipe, entender o que é bom para eles, o que é bom para o gestor e fazer alguns combinados. Então essa variação, ela realmente é importante, porque às vezes no dia a dia, nas rotinas, né, e também nas entregas dos projetos, a gente consegue fazer algumas coisas. Em determinados momentos, que tem mais entregas, mais projetos, a gente consegue fazer outras. Então flexibilizar é a palavra da vez. E o gestor também cria os seus rituais que são importantes. Por exemplo, no time de People, a gente entende que um ritual importante é momento de descontração. A gente faz uma agenda por mês com coisas muito aleatórias. A gente pode jogar um stop, a gente pode fazer um bate-papo, alguém apresenta alguma dinâmica, cada um fica responsável e reveza. Esse é um ritual free. Nem todas as áreas fazem, né? Então é uma opção para cada um, para entender a necessidade do seu time e se tem também aderência, se tem engajamento. Massa, interessante. E no seu ponto de vista, como que a gente pode, nesse modelo de trabalho, ainda assim garantir que a cultura corporativa ela não se perca aí nas 100 fronteiras das nossas pessoas colaboradoras? Como fazer com que as pessoas, ainda que dentro das suas realidades, dentro das suas casas, ou o lugar que elas escolheram trabalhar, elas ainda assim sejam embaixadoras da marca? Perfeito. Eu trouxe um exemplo de um colaborador nosso que ele morou em Dublin, né, na Irlanda, e ele trabalhava de lá para alguns projetos de clientes nossos do Brasil. A gente também tem alguns colaboradores que trabalham no Brasil para projetos internacionais dos nossos clientes. Então isso tudo vai depender de como a gente combina o acordo de trabalho. De certa forma isso é importante, porque a gente estabelece aquilo que é possível de ser entregue e feito, tanto no prazo como no nível de entrega, para garantir uma excelência que a gente quer no serviço. Os rituais, eles passam por todo esse processo. Por exemplo, a daily da área. É uma agenda que tem todo dia, às vezes de alguns minutos, e é um alinhamento que o time faz. Para eles serve muito essa rotina, mas talvez para uma área de apoio administrativa essa rotina não faz tanto sentido. Mas os rituais em geral, eles reforçam a nossa cultura, reforçam o nosso propósito principalmente. Então a gente estimula muito que esses rituais aconteçam. Ah, interessante. Eu acredito que seja isso mesmo. Garantir que a cultura chegue para as pessoas não precisa necessariamente reunir todo mundo, fazer uma roda, todo mundo se abraçar e vestir a camisa literalmente da empresa. Mas eu posso ser embaixador da minha empresa, da minha marca, da marca onde eu estou trabalhando, de uma forma muito orgânica, né? Quando a gente vê que a empresa se preocupa com o meu bem-estar, com o meu tempo de qualidade, eu acho que esse aí já é um caminho inteligente para que empresas que têm a possibilidade do trabalho remoto aderirem, né? E principalmente ritos de comunicação, esses ritos que fazem com que todo mundo esteja na mesma página e também trazer na comunicação os valores da empresa, justificar os projetos que norteiam o negócio com base nos valores, nos princípios, no propósito da empresa em si. Eu acho que esse é um caminho para fortalecer de fato a cultura e não deixar ela morrer, independente se elas estão na sede ou não, né? É excelente. Isso que tu trouxe é importante porque, como empresa, a gente sempre depende do resultado para sobreviver, né? E a gente precisa garantir uma satisfação dos colaboradores. Eu apresentei agora há pouco na minha palestra alguns resultados da MCOM nos últimos anos. E fiz um comparativo com o tempo antes da pandemia, né? Lá em 2020, por volta de fevereiro, e os resultados de hoje. E a gente consegue perceber uma redução no attrition rate, que é um indicador que fala da saída dos colaboradores. Ele reduziu 17%. Ou seja, as pessoas saem menos
nesse modelo de trabalho. Outro ponto muito importante são os indicadores que levam o reforço da qualidade do nosso trabalho e o engajamento das pessoas. Por exemplo, uma das notas da GPTW, que fala sobre equilíbrio entre vida pessoal e profissional, o nosso resultado é maior do que as 150 melhores empresas para se trabalhar. Além disso, tem uma coisa que eu gosto muito de ver no resultado, que é o orgulho de trabalhar e poder contar com o colega. O pessoal acha que porque a gente está no remoto, a gente se desconecta, né? E não está próximo. Muito pelo contrário, a gente vive em agenda e sempre está muito relacionado. Então isso prova a questão da colaboração. Outra coisa bem importante que as pessoas reconhecem é que os colaboradores conseguem trabalhar sem precisar ser vigiados, porque nossas entregas são por projetos, né? Então é muito importante isso, porque essa pesquisa também na GPTW mostra que a gente está melhor do que as 150 melhores empresas para se trabalhar. Tudo isso é resultado do trabalho que as pessoas dentro de casa fazem, do que a liderança consegue pregar e trabalhar internamente, né? E por isso a gente sempre faz uma capacitação das lideranças, o que é muito importante para a gente sempre entender o que está mudando, o que está evoluindo e para conseguir trazer isso para o dia a dia da empresa. Excelente, Eduardo. Para a gente ir caminhando aí para o finalzinho do nosso bate-papo, que ponto de vista que você pode compartilhar com as pessoas e com as empresas que estão nos acompanhando nesse episódio em relação a esse pós-pandemia? A gente acompanha no LinkedIn, né, as várias discussões que existem em torno das vagas e dos modelos de trabalho, de que antes era totalmente remoto, algumas empresas estão voltando com o híbrido, com o presencial obrigatório 1, 2, 3 vezes por semana na sede. Que ponto de vista que você compartilha com quem está nos acompanhando e principalmente para as pessoas que cuidam de pessoas dentro das empresas em relação a esse pós-pandemia, a essa nova era de fazer gestão de negócio, gestão de pessoas? Perfeito. Acho que isso é um ponto também bem importante, né? A gente vê esse movimento de mercado, de empresas voltando para o modelo híbrido ou até presencial. A gente constatou através dos resultados que esse modelo serve muito para a gente. Como eu falei antes, tem empresas que podem se adaptar, outras não, mas para a gente deu super certo. E para mostrar que ele foi assertivo, eu apresentei também os resultados de crescimento de receita. A nossa empresa cresce organicamente em torno de 30% ao ano. E o cliente reconhece o nosso trabalho porque o NPS também aumentou, mesmo na zona de excelência. E a produtividade também, quando eu olho para o indicador de eficiência, ele cresceu mais de 7 pontos percentuais. Então isso mostra que realmente esse é o caminho. Agora, quando a gente olha no mercado, algumas empresas ainda têm esse modelo, né? As pessoas que vão procurar, elas também têm que se identificar com isso. Se eu gosto desse modelo, né? Ou se eu gosto desse modelo de trabalhar de qualquer lugar, eu posso procurar a MCOM, né, por exemplo, como uma empresa para se trabalhar, ou até outras que também tenham esse modelo. Nós temos aí para esse segundo semestre em torno de mais de 100 vagas abertas, né? Então, o que as pessoas normalmente nos buscam? Por essa questão de flexibilidade de horário, trabalhar de qualquer lugar, a questão do equilíbrio entre vida pessoal e profissional e principalmente pelo nosso queridinho que é o cartão de multibenefícios, né? A gente tem um cartão onde o colaborador ganha R$2.000 por mês e ele escolhe aonde usar. Se é em alimentação, refeição, mobilidade, saúde, por exemplo, né? Isso dá bastante flexibilidade. E é uma coisa que as pessoas buscam. Pra gente foi melhor porque a gente também identificou que quando a gente amplia o nosso raio de procura de talentos, a gente tem muito mais vantagem de conquistar pessoas bem preparadas e capacitadas para as nossas vagas em qualquer lugar do Brasil. Então isso nos traz uma maior atratividade também e, de certa forma, traz a diversidade para dentro de casa. Porque trabalhar com alguém do Norte ou do Sul, né, ou do Nordeste, a gente sabe que tem diferenças culturais bem significantes. E como é bom a gente poder viver com o diverso, né, com pessoas diferentes, sejam em pensamentos, né, seja em outras questões que a diversidade traz para a gente. E a gente ganhou muito nesse processo. Ou seja, as pessoas também se sentem muito bem, trabalhando com outros colegas, né? Tendo outros pontos de vista, contribuindo no resultado do negócio, né? E principalmente, às vezes, ajudando a solucionar problemas, trazer projetos mais inovadores e disruptivos. Maravilha, excelente. Eduardo, muito obrigado aí pela tua participação no nosso podcast. Você que está nos acompanhando, muito obrigado pela companhia, né? E a gente volta aí nos próximos episódios, nessa edição especial diretamente do Concar. Até lá você pode acompanhar todos os conteúdos relacionados a esse assunto e os demais assuntos sobre gestão de pessoas, comunicação interna no blog endomarketing.tv. Muito obrigado pela companhia, a gente se encontra no próximo episódio. Até lá!